É isso. Rangel, tem alguma pergunta de seguidor pro comandante? Alguma coisa do tipo? Temos. Vou começar por essa também, que perguntaram muito sobre essa mudança aí de agora terem 2 semanas de adaptação. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, na verdade, isso é parte desse processo que a gente está iniciando, né? Então, a gente teve um entendimento que uma semana de adaptação, uma semana extremamente rígida, rigorosa, muitas vezes a gente colocaria em xeque um jovem que tinha muito potencial. Então ele seria extremamente exigido logo de cara no início, vindo de uma vida, de uma situação social completamente diferente de tempos atrás. Os jovens hoje em dia ficam muito mais dentro de casa do que na rua. Então não é aquele jovem mais que sai todo dia para a rua para jogar bola, para soltar pipa, para brincar na rua, não sei o que. Não é. É um jovem que fica muito mais no ambiente dele, muito mais introspectivo, jogando videogame e nesse mundo tão informatizado. Então, calma aí. A gente precisa fazer um processo melhor para que a gente possa dar a evolução necessária para descobrir aí sim aquele que tem aptidão, aquele que tem a característica, sem antes simplesmente jogar eles no desafio, sem que eles estejam preparados. Então, a ideia de aumentar para mais uma semana essa adaptação é para que a gente pudesse diluir esse processo de adaptação e começar. A equipe do Cefam tá lá, fez um estudo biométrico de todos eles, avaliou a condição física, dividiu em turmas de aptidão física ali para poder fazer o trabalho específico. Porque muitas vezes eu tenho um cara que, porra, vai ser um excelente fuzileiro naval, um combatente vibrante, mas que estava despreparado fisicamente. E como o próprio comandante Nascimento mencionou, o teste físico de ingresso, ele é muito aquém do que o Corpo de Fuzileiros Navais exige. Então o cara chega ali para fazer 3 barras. Mas isso aí é o mínimo para ele na carreira? Não é. Ele vai ter que tirar ali no mínimo 5 barras, 7 barras. Para ele tirar 10, ele vai ter que fazer 14 barras. Então ele vem achando que o teste físico de ingresso é suficiente para ele e muitas vezes relaxa nesse processo. Mas é um cara que, se você trabalhar em cima dele, se você lapidar aquele diamante ali, você vai ver a pedra preciosa que você vai ter. Então a gente não pode simplesmente exigir do cara algo que ele não foi preparado. Então a nossa ideia é, vamos prepará-los melhores. Então começamos um processo de acompanhamento mais tranquilo. À medida que o tempo foi passando, a gente foi exigindo cada vez mais deles. Nos primeiros dias, primeiro dia eles dormiram super tarde, porque tem aquela correria do dia inicial. Mas a partir disso, a gente, seguramos um pouquinho mais, dormiram mais cedo. Aí a gente viu muita crítica a isso na rede social. Pô, mas eles estão dormindo cedo. Calma, é um processo. Eles estão com o emocional muito à flor da pele. A parte física deles já está em exaustão. Então, calma, vamos trabalhar no processo. Então, dia após dia, eles vão dormindo cada vez mais tarde, cada vez mais tarde. Quando a gente acha que chegou no limite, a gente retrocede de novo, dá um dia um pouco mais aliviado para ele e começa de novo. Vinha apertando, vinha apertando, vinha apertando. Então, esse está sendo o processo. Então, essa ideia de diluir em 2 semanas foi essencial para que a gente mantivesse muitos dos aprendizes que estão lá. A taxa de atrição dessa turma agora para anos anteriores está um pouquinho menor. Está um pouco menor, estava em cerca de 11, 12% nos homens e 10% nas mulheres, ou seja, não é uma diferença tão grande assim. É porque, não, mas saíram muitos homens. Lógico, são 5 companhias de homens, são 600 homens. E são 120 mulheres. Então, se você pegar na proporção, na matemática, 12% de homens e 10% de mulheres saíram. É uma grande diferença assim? Não é. Então, isso mostra que o curso está bastante equilibrado ali nesse processo, e isso foi fundamental, essas 2 semanas de adaptação, que foi um processo ali evolutivo. Então, aquele que conseguiu acompanhar esse processo de evolução, ele conseguiu se adaptar melhor, e agora ele está vendo a carreira que ele vai realmente acompanhar. Então, isso foi fundamental. Foi legal o senhor falar disso, que eu venho da parte esportiva, né? Trabalhei muitos anos nesse setor, e trabalhei muitos anos nesse setor, na parte esportiva. E o que nós, né, os profissionais de educação física, efetivamente fazendo, independente do esporte, é justamente isso. A gente pega o atleta, dá um LED nele, vai, estressando, até chegar no limite. Opa, esse é o limite. O que a gente faz? A gente reduz, para ele ter uma recuperação. E depois volta. Nessa volta, o nível dele não vai ser mais esse. Vai estar aqui em cima, porque ele vai voltar mais forte. E as pessoas precisam entender que o CIAMPA, o CIAB, são centros de formação, né,
que estão voltados para formar o fuzileiro naval e não para eliminar um candidato. Exatamente. Né? As pessoas acham assim, quanto mais eliminado, melhor. Mas, pô, beleza, vamos lá. Vamos supor que foram 1.000 classificados. A gente elimina os 1.000. O que vai adiantar pra gente? Pô? Vai ser desperdício de dinheiro da nação. Exato. Né? A ideia é que desses 1.000 candidatos, os melhores formem, pô. Então, sei lá, se tem que formar 1.000, forma 1.000. Aquele jovem que tanto se dedicou para passar na prova, ele tem que ter o direito dele de realmente seguir. Então não adianta eu fazer um curso extremamente focado em eliminar o candidato sem dar oportunidade para ele. Pô. Ele não se dedicou, ele não está motivado, ele não fez a prova. Então vamos trabalhar para que ele seja o melhor fuzileiro naval que a gente pode formar. Então esse é o nosso entendimento lá no CIAMPA. O nosso comandante ele força muito isso, que a gente tem que trabalhar ele dessa forma. A gente tem diversas reuniões, inclusive temos reuniões semanais com o Almirante Toluá, para que a gente realmente possa tornar o processo de formação cada vez melhor. Uhum. Então, eu falo muito sobre, porque no meu tempo. No meu tempo também foi diferente. Mas o seu tempo diferente não quer dizer que o de agora está mais fácil.